pessoal, eu sou o professor Victor e o nosso vídeo de atualidades de hoje é sobre uma tensão que tem crescido muito nos últimos meses, que é entre Estados Unidos e Irã. Esse processo todo, ele se intensificou com o ocorrido no início de janeiro de 2020, quando ocorreu a morte da principal autoridade militar do Irã, o general Qasem Soleimani, a mando, sob uma ordem dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, no Iraque. Então, para a gente entender como que ocorreu esse evento e qual é o percurso histórico por trás dele, a gente tem que olhar um pouco mais o percurso histórico do Irã que levou até esse acontecimento. Tá? Lembrando que a morte do general Qasem Soleimani ocorreu por conta de uma ordem direta dos Estados Unidos, atualmente governados por Donald Trump, do Partido Republicano. Tá? Em relação ao Irã, vamos lembrar que o Irã se localiza no que a gente chama de Grande Oriente Médio, vizinho de países como o Iraque, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Omã, e ele é banhado pelo Golfo Pérsico, uma das principais zonas do mundo de produção de petróleo. Inclusive, o nome Golfo Pérsico deriva do antigo nome do Irã, que era Pérsia, até os anos 30 do século XX, ok? Então, o Irã, além de ser banhado pelo Golfo Pérsico, também é banhado pelo Estreito de Hormuz, por onde é escoado boa parte do petróleo produzido por esses países. Então, é importante sempre lembrar da posição estratégica do Irã para conseguir relacionar com a geopolítica tão tensa da região e da qual o Irã participa em muito. Pessoal, uma especificidade histórica também do Irã e cultural é que ele é o único país do Oriente Médio onde a população é majoritariamente xiita e não sunita, como em boa parte dos outros países islâmicos. Tá? É o único país do mundo em que isso ocorre. Há uma grande população xiita também no Iraque, o seu país vizinho, que é um país árabe nesse caso. Mas o Irã tem essa especificidade muito clara e se destaca em relação a todos os outros vizinhos. Por exemplo, Turquia, Arábia Saudita e Egito têm uma população majoritariamente de outra vertente do islamismo, sunita nesse caso, ok? Para a gente conseguir entender qual é a origem dessa tensão entre Estados Unidos e Irã no Oriente Médio, é preciso voltar um pouco no tempo. Ao longo do século XX, o Irã, ao contrário de ser um rival dos Estados Unidos, era um grande aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Isso ocorria no período em que o país não era uma república islâmica como hoje, e sim uma monarquia governada por um Shah, que seria uma autoridade, a autoridade monárquica principal do país, que se chamou Pérsia, inclusive até os anos 30 do século XX. E o último Shah do Irã, no caso não mais da Pérsia, que era o Mohammad Reza Pahlavi, era um grande aliado dos Estados Unidos. Ele se encontrou diversas vezes com presidentes americanos, convidando presidentes americanos para irem ao Irã, inclusive. Então ele tinha essa relação de proximidade muito grande e foi um dos responsáveis por que o Irã se transformasse num grande produtor de petróleo, mas sempre alinhado muito com o Ocidente. Até que, um acontecimento crucial, em 1979, o Shah, Mohammad Reza Pahlavi, foi derrubado do poder por uma revolução política que se iniciou em fevereiro de 79, mas que com o tempo foi adquirindo um forte caráter religioso, fazendo com que ao longo dos meses um grupo de intelectuais e políticos xiitas radicais tomasse o poder no Irã e transformasse o Irã de uma monarquia em uma república islâmica, com os preceitos do islamismo governando constitucionalmente o país. Desde então, a República Islâmica do Irã tem como autoridades principais um presidente, como atualmente Hassan Rouhani, o atual presidente do Irã, e um ayatollah, que seria uma suprema autoridade político-religiosa, atualmente o Ali Khamenei. Então o Irã ele mistura aspectos de democracia na questão do voto para a eleição de deputados e presidente, etc., mas no fundo o país é regido pelos preceitos do islamismo e pela autoridade suprema do ayatollah Ali Khamenei atualmente. Imediatamente após a Revolução Islâmica, e aí já vai entrando a questão do general que nós falamos no começo dessa aula, o Irã entrou numa guerra que durou quase a década de 80 inteira com o Iraque, o país vizinho, que na época era governado pelo ditador de origem sunita Saddam Hussein. E é bom lembrar então que o Irã estava governado por um grupo político radical xiita e agora estava em guerra contra um país cuja hegemonia política estava ao lado dos sunitas de Saddam Hussein. Uma guerra que não resultou em praticamente ganho territorial para nenhum dos dois lados, apenas em mais de 500 mil de mortos ao todo. Mas durante esse período, o general Qasem Soleimani, assassinado agora em janeiro, já se destacou
na hierarquia militar iraniana, crescendo nos postos, chegando até, no final dos anos 80, ser a autoridade militar mais importante do país. Então é bom a gente lembrar por que essa necessidade, essa busca da República Islâmica do Irã de atuar tanto no Iraque. O Iraque tem uma divisão geográfica religiosa muito nítida, sendo que o sul do Iraque é de população majoritariamente xiita, e é essa população que é o foco da ação do Irã até hoje, inclusive, né? Então, tentando resgatar o que nós falamos até agora, o Irã era um país alinhado com os Estados Unidos, o que muda completamente a partir da Revolução Islâmica de 69. Com a Revolução Islâmica, o partido que passou a governar o poder começou a trazer uma linguagem, uma geopolítica de confrontação com os Estados Unidos, numa visão anti-ocidental, anti-americana, se dizendo anti-imperialista também, e em crescente oposição contra os Estados Unidos, criticando cada vez mais o que seria uma influência maléfica dos Estados Unidos no Oriente Médio e uma influência maléfica do principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Okay? Por conta disso, Irã e Estados Unidos tiveram relações muito frias durante as décadas posteriores, inclusive com os Estados Unidos apoiando o Iraque na guerra contra o Irã. Um fato que mudou muito a geopolítica da região, sobre o qual a gente vai falar agora, é que em 2003, um dos principais inimigos do Irã islâmico e xiita, que é o grupo que governa o país até hoje, caiu, foi derrubado do poder, que foi Saddam Hussein no Iraque, com a invasão americana de 2003. A partir do momento que Saddam Hussein não estava mais no poder em 2003, a influência iraniana no Iraque cresceu muito, principalmente na região sul do país de maioria xiita. E aí é que está a crescente influência do general morto, agora em janeiro, Qassem Soleimani. Ele foi um dos principais arquitetos dessa expansão da influência política e ideológica do Irã, não só no Iraque, com a queda de Saddam Hussein, mas por todo o Oriente Médio. Importante lembrar que essas são as 6 principais rotas da influência iraniana no Oriente Médio desde então. Nós podemos ver que o Irã tem uma grande presença não apenas no Iraque, mas também estimulando grupos que hoje atuam, grupos muitas vezes que utilizam de táticas terroristas no Iêmen, também na faixa de Gaza, também no Líbano, e são muito próximos da Rússia. Então esses seriam os vetores de expansão do poder iraniano no Oriente Médio atualmente. E aí nós chegamos num ponto extremamente importante desse contexto regional, que é a rivalidade entre o Irã anti-americano contra os Estados Unidos e uma Arábia Saudita, que é este país aqui, pró-americano, bastante alinhado com os Estados Unidos. Além disso, essa tensão entre os dois países tem a ver com o fato de o Irã ser a principal potência xiita na região e a Arábia Saudita a principal potência sunita na região. Os dois disputam áreas de influência no Oriente Médio por toda a região e se expandindo também para grupos que atuam no norte da África e na Ásia Central. Podemos ver aqui essa charge que ilustra justamente essa disputa entre o que seria a força do Irã e também a força da Arábia Saudita no Oriente Médio, né? E aqui outra charge justamente trazendo esse aspecto de Arábia Saudita e Irã disputando no Oriente Médio, mas nunca diretamente ou não tão diretamente, usando outros países e apoiando grupos em outros países como fantoches da sua ação. Por exemplo, na Guerra Civil na Síria ficou muito evidente e também na atual Guerra Civil do Iêmen. Paralelamente a isso, pessoal, a gente tem que relembrar também que o Irã, enquanto tudo isso acontecia, também passou a ameaçar com o desenvolvimento de um arsenal nuclear, o que foi bastante questionado por toda a comunidade internacional nas últimas décadas. E depois de tantos anos de tensão em relação a este assunto, em 2015, num acordo do Irã com as principais potências do mundo, na época quem governava os Estados Unidos era Barack Obama, foi costurado um acordo em que o Irã se comprometia a deixar-se inspecionar por agências internacionais de energia atômica, que fiscalizam se o país está desenvolvendo armas nucleares, deixar-se inspecionar, contanto que os países ocidentais não mais aplicassem sanções ao Irã. Esse acordo foi feito, ele é muito sensível, na época foi muito polêmico, mas foi o que foi possível fazer.
Entretanto, nos últimos tempos, nos últimos anos, com o governo de Donald Trump e uma busca de tentar reverter certas conquistas feitas durante o governo Obama anterior, os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris, esse acordo realizado em 2015, fazendo com que a tensão com o Irã aumentasse ainda mais. E aí nós vamos chegando no momento atual e na atualidade que nós começamos esse vídeo. Essa tensão veio aumentando durante o governo de Donald Trump, ela teve uma explosão importante em 2019, já em junho, quando os iranianos derrubaram um drone americano que voava próximo ao sul do Irã. Ambos disseram que estavam apenas se defendendo, o Irã falou que estava se defendendo, os Estados Unidos disseram que é apenas um drone de vigilância e não de ataque, mas a tensão aumentou mais ainda em 2019, resultando também em 2020, agora em janeiro, com a morte do general Qasem Soleimani, da virada do dia 3 para o dia 4 de janeiro. Como que o Irã respondeu? Alguns dias depois, o Irã respondeu com um bombardeio a uma base americana já evacuada no Iraque, o que mostrou que o país não estava disposto a apostar em uma resposta muito belicista ou muito agressiva aos Estados Unidos, por mais que todos estivéssemos em um clima internacional muito pesado. Os países se mantêm numa tensão latente e parece que nos próximos anos isso tende a se manter numa certa estabilidade, mesmo com algumas explosões ou outras de tensão. E é importante a gente pensar o quanto essa resposta iraniana ela não foi tão profunda quanto o ataque americano e o que ele significou para o Irã. Qasem Soleimani, o general morto, representava um dos principais pilares e sua influência, um dos principais pilares da ação iraniana no Oriente Médio. Com esse general neutralizado, a ação iraniana por toda a região fica prejudicada e talvez esse vácuo de poder não vai ser substituído por uma autoridade tão agressiva e comprometida com a expansão da influência iraniana na região. Por hoje era isso, pessoal. Muito obrigado.